Sobre teocracia e democracia, dois tipos de governo que lutam para ter o controle do nosso ser, como que a gente pode entender, né? Primeiro, teocracia quer dizer tel é Deus, cracia, governo. E democracia, demo, povo, cracia, governo. Portanto, o povo governa. E o teocracia, Deus governa. Deus quer ser o governo das nossas vidas. E aí a democracia, né, a voz do povo é a voz de Deus, não é? Não é isso não, isso está errado. Mas para a gente entender as diferenças importantes, como eu falei já no outro vídeo, a democracia é quando eu excluo Deus da minha vida. Quando eu digo que eu sou capaz de resolver a minha própria vida, se eu não levantar cedo, se eu não cuidar de minha vida, quem vai cuidar? Isto é o espírito da democracia, que a democracia pende muito para o lado esquerdo do nosso cérebro, para as razões, para as ações humanas. E ações humanas que excluem Deus, esse que é o grande problema. Tudo que eu fizer que for excluir Deus, complicou. Agora, teocracia, que é venha a nós o teu reino, isso é teocracia. Senhor, toda vez que você não conclui a sua oração, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Que as minhas palavras que eu falei nessa oração, aquilo que não funcionar, Senhor, eu libero para que seja coordenado, para que seja conduzido. Por exemplo, o próprio ladrão da cruz que foi crucificado à direita, um à esquerda, outro à direita, o da esquerda disse que era impossível aquilo acontecer, que não tinha como mudar aquela situação. Se Jesus não podia salvar nem ele, como é que ia salvar a ele? O outro da direita disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É uma oração que precisa de um filtro, porque ele fez uma oração boa, verdadeira, mas ela tinha um segundo interesse. Sabe aquela, ó, quando você estiver no teu reino aí, lembra de mim, tá? Eu fui firme aí contigo. Sabe quando você tá votando um político aí, ou tá ajudando um candidato, e você fala assim, ó, se você ganhar, você espera que ele tenha um comportamento, uma facilidade. Infelizmente é isso que as pessoas esperam. Portanto, o lado direito, ele, mesmo eu falando, eu tenho que terminar, Senhor, as minhas palavras, aquilo que eu falei aqui, se não foi 100%, então ele fez uma oração que não era uma oração 100%. Tinha um fundinho de interesse ali, quando ele disse, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Ele estava pensando politicamente. Aí Jesus respondeu o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o reino é assim, eu quero estar junto aí. Lembra-se de João e Tiago? Que foram, Senhor, quando a minha mãe falou para a gente conversar contigo, quando o Senhor for rei de Israel, que eu sento à tua direita e você senta à tua esquerda. Era uma visão humana, uma visão de interesses, um pedido ridículo. E eu e você fazemos as mesmas coisas com esses pedidos ridículos. Por isso que precisamos terminar sempre a nossa oração, Senhor, contudo não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Ou seja, às vezes eu pedi 1 para Deus e Deus está querendo me dar 1000. Eu pedi 1 e Deus está querendo me dar 2. Eu pedi 10 e Deus está querendo me dar 20. É isso também. Fora os erros que a gente pode cometer, que precisam ser, Senhor, se eu falei palavra errada aqui, se eu falei palavra que não devia ter falado, mesmo em oração, por favor, né, corrija isso para mim. E Jesus corrige, foi o que ele corrigiu na oração do Dimas lá, o malfeitor da cruz. Agora, voltando para você entender, democracia. Então, quando você está no governo aí, hoje a gente tem, né, lá o pessoal de esquerda e o pessoal de direita. Qual dos dois estão certos? Os dois estão errados. Tanto quem é de direita e quem é de esquerda estão seguindo o mesmo governo, que é o governo que exclui Deus. Então, qualquer sistema de governo que você estiver seguindo, ele excluir Deus, ambos estão errados. Então, não é porque eu sou de direita, o outro é de esquerda, ou o outro é de esquerda, eu sou de direita, que significa que um lado está certo. Os dois lados estão errados, estão cegos, seguindo um sistema de governo que é democracia, que exclui Deus, o qual quem domina esse sistema de governo é Lúcifer. Lúcifer é o criador da democracia. Lê o profeta Isaías falando, Ezequiel falando, os dois vão falar.
Sabe aquele texto que ele fala assim, olha, eu vou subir aos céus, estarei com ele. Ele quis depor Deus. Foi isso que aconteceu. Voltando, vamos lá, quando é que surgiu a democracia no reino de Israel, que é o que surge nas nossas vidas? Quando Israel era governada ou governado pelos juízes. E o último juiz de Israel, né, a última pessoa que governou era Samuel. E Samuel, já para terminar o mandato dele, o que acontece? O povo reclamou que os filhos dele não estavam seguindo o mesmo caminho, os sucessores deles não estavam de acordo. Tudo bem, eles foram tentar corrigir um problema arrumando outro. Realmente os filhos de Samuel estavam com dificuldades de serem íntegros, fiéis, estavam com dificuldade. E aí o que aconteceu? Os líderes israelitas já perceberam aquilo e falaram assim, olha, não dá pra gente confiar nos teus filhos não. Então vamos fazer o seguinte, os seus filhos não estão andando no caminho do Senhor, então nós precisamos de resolver isso. Foram resolver um problema que era a falta de liderança dos filhos sucessores de Samuel e criaram outro. O que eles falaram? Nós vamos escolher um rei. Olha o espírito democrático entrando na nação de Israel. Até então, ela era governada pelo teocrático, ou seja, Deus escolhia um juiz, o seu representante, que é o que nós conhecemos hoje, atualmente, como Papa. O Papa é aquele que é escolhido de Deus. Então, lá atrás, Deus escolhia, o Papa é aquele que é escolhido de Deus, não é? Aí a gente tem na religião oficial aí, tem um Papa que é escolhido por um grupo de pessoas e que depois dizem que é de Deus. Mas Israel era governada por um homem ou uma pessoa que Deus escolhia e ele então governava a nação. E assim foi até chegar em Samuel. Agora o povo vai e faz o quê? Olha, nós queremos ser como as outras nações. Olha o perigo. Tem um modelo de governo ali, vamos experimentar. E eles então vão pedir o quê? Um rei. O sistema de governo é monárquico, porque eles vão pedir um rei. Agora, quem é que escolheu o rei? O povo. Então o que é? Democracia. O povo vai escolher um governo. Eu quero que você mande em mim. Eu quero que você dirija a minha vida. E assim, o que acontece? Ele vai estabelecer, o povo vai estabelecer a democracia em Israel. Consegue entender? Lê lá o texto que o povo, e Deus, além do que, Deus vai falar, escuta, o que vocês estão falando é loucura. Você imagina hoje, agora você fala assim, olha, você pensa se você falasse assim, Deus, hoje eu vou cuidar da minha vida, não se meta. Fica aí, deixa que eu resolvo, que eu tô cansado. Eu tenho que te esperar, às vezes você demora, eu não sei o que está acontecendo, eu não entendo, então deixa eu governar. Você imagina você falando isso, ou vendo uma pessoa falar isso, você vai dizer assim, meu, você pirou, tá louco, não pode. Como que eu vou me ausentar de Deus? Como que eu vou deixar a democracia tomar conta de mim? E você vai ver que todos os homens que tiveram problemas, eu e você inclusive também, é porque a gente permitiu o espírito democrático atuar e nos governar. E agora, o que acontece? Samuel é rejeitado, o representante de Deus é colocado de lado e eles vão eleger um rei. E Deus fala assim, escuta, o rei vai fazer isso, esse sistema democrático vai arrasar com a vida de vocês. Esse sistema de governo escolhido por vocês vai tomar as suas crianças, vai tomar os seus governos, vai tomar o governo da sua vida, você não vai ter direito, você vai ter que pagar. Você apresentou tudo o que Deus sabia que esse governo democrático tem como fundo plano de governo. Olha o plano de governo, vai ler lá em Samuel. O plano de governo que eles estavam escolhendo era terrível. A votação era terrível. E aí não aceitam, querem experimentar a tal da democracia, querem cuidar da sua própria vida, excluindo Deus. E aí você já vai ver o que vai acontecer. Portanto, nesse momento aí, o que Samuel representa? Nós temos aqui 3 pontos importantes. Samuel representa o espírito
Saul representa a alma e o povo representa o corpo. São esses 3 pontos importantes para a gente entender todo esse processo de governo. Então, o Samuel representa o nosso espírito, que nós somos o quê? Espírito, alma e corpo, não alma, corpo e espírito, não corpo, alma e espírito como você fala. Nós somos espírito, temos uma alma e moramos nesse corpo. E aí o que acontece? Ele vai fazer que o governo, então o espírito, Samuel o espírito, Saul a alma. E aí o que acontece? Ele vai e o corpo representa, o povo representa o corpo. Então veja que interessante a gente fazer essa, mudar isso e pensar bem nisso, de maneira que o entendimento seja claro. E aí o espírito, a Bíblia fala que é o governo teocrático, o espírito testifica com o Espírito de Deus. O meu espírito, o seu espírito é aquele que tem contato direto com Deus. É onde acontece o governo teocrático. O governo teocrático, ele acontece quando eu e Deus nos comunicamos. Então assim, o Espírito, Paulo fala em Romanos, o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então essa relação espírito do homem com o espírito de Deus, que é a teocracia, é onde você recebe as instruções, é no meu espírito. A gente fala muito coração, a gente fala assim, estou sentindo no meu coração, estou sentindo no meu coração. Na realidade não é o coração que nos dá vida, é uma forma da gente se expressar. Mas o que é importante saber é assim, o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Pronto. Isso é muito importante. Consegue diferenciar? Então Samuel representa o Espírito de Deus, que está ali, teocracia, governo teocrático. A alma representa Saul, que é o quê? O espírito democrático. E o povo representa o nosso corpo. São essas 3 partes. E aí você percebe a diferença de sistema de governo. Então, a alma representa as nossas vontades, representa as nossas ansiedades, os nossos medos. E quando você é governado pela sua alma, ou seja, o seu espírito diz uma coisa, a alma diz outra. Você se lembra que quando Saul foi oferecer o sacrifício, que Samuel falou assim, olha, você espera que eu vou chegar aí para a gente fazer o sacrifício. E Saul era rei. E aí Saul vai perder o reino dele todinho, vai perder a salvação dele por conta do governo da alma, do lado esquerdo dele. O lado esquerdo que vai te apressar, o lado esquerdo vai dizer, não, Deus está louco, não, Deus não vem, Deus não vai fazer nada, se eu não fizer isso, aquilo. E aí o que aconteceu? Ele vai e oferece o sacrifício. Porque o lado esquerdo fala assim, não, você pode. Cara, se você é bom demais. Ele começa a exaltar os valores humanos, os talentos humanos, e começa a dizer, vai, faz isso. Por quê? Para você desobedecer a Deus. E aí o que Saul faz? O Samuel não chega no segundo a alma dele. O tempo de Deus estava ali. A gente tem essa dificuldade. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. O tempo de Deus não é o meu. E aí o que eu tenho que fazer? Samuel falou assim, você me espera. Só que a alma de Saul começa a se perturbar. O que Davi fala sobre a alma? Quando a alma, o governo do lado esquerdo. Por que te perturbas dentro de mim, minha alma? Espera em Deus. Espera, ou seja, esperar é depender 100% de Deus. Ontem à noite eu saí da minha loja, eu tenho 4 cachorrinhos. E o pequenininho, estava à noite, eu saí, e ele é muito elétrico, ele entrou dentro do carro e saiu. Eu não vi, isso à noite, já fui embora para casa.
Quando eu chego em casa, abro a porta, porque esse cachorro faz sempre uma festa, desce correndo. Eu notei assim, faltando um quarto. Falei assim, tem alguém que não tá aqui. Aí o que que eu vi? Eu fui e falei assim, busquei o cachorro. Cadê o cachorro? Não tava. Fiquei assim, assustado e tive que voltar às pressas para a loja. Que eu falei assim, ele ficou lá, eu não vi. Ele entrou dentro do carro e saiu, eu não percebi, porque é muito elétrico. O que que aconteceu? Voltei assim um pouco desesperado. Fiquei assim preocupado com aquilo. Aí o que que aconteceu? Eu cheguei, levei as 3 cachorras de volta, falei assim, porque agora eu vou ter que procurar ele. Ele ficou pra rua, pro lado de fora, à noite. Falei, meu, pequenininho, ele tem 5 meses de idade. Quando eu voltei, parei o carro, soltei as cachorras, desci, chamei pelo nome dele, ele apareceu. Ou seja, ele ficou me esperando. Ele não saiu para canto nenhum. Um cachorrinho de 5 meses, eu falei assim, meu, ele já tá rodando pra rua aí. Eu fiquei imaginando, talvez ele tenha corrido atrás do carro. Eu não tenha percebido. Eu falei assim, então... Mas foi assim, fantástico. E ele só saiu. Ele tem uns arbustos lá. Ele entrou lá dentro e ficou. No fundo da minha loja tem um arbusto lá. Ele ficou lá. E ele só saiu quando ele viu as outras cachorras que saíram, aí ele veio. O que que eu entendo com isso? O que que eu estou exemplificando? Ele continuou esperando. Ele não quis seguir o que naturalmente era, vou andar por aí, tô livre, sei lá, vou atrás dele. Ele sabia que eu voltaria. Eu voltei, conversei com ele, foi muito legal isso. Falei assim, você esperou, né? Parabéns. Parabéns, que você esperou isso, levou uns 10 minutos. 10 minutos ele ficou esperando. Então assim, por que te abates dentro em mim, ó, minha alma? Por que você está me cobrando? Por que você está dizendo? Eu falei assim, não, está demorando. Se Deus me ajudar, eu também não vou fazer mais nada. A alma da gente fica pressionando. Cadê? Cadê eu quero? Ela é apressada, trabalha com essas coisas do esquerdo, do lado esquerdo. Não vai dar tempo, vai chegar atrasado, depois não vai ter como fazer mais. Então vamos agir agora. E Davi fala, por que te abates dentro em mim, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ou seja, eu vou continuar dependendo de Deus. Ainda que ele me mate, já teve o autor que falou, ainda que ele me mate, eu vou continuar crendo nele, Jó. Ainda que ele me mate. Se ele me matar, matou, mas eu vou continuar crendo nele, porque não tem como. E aí, Saul fez o quê? Deu ouvidos ao lado esquerdo do seu cérebro. Potencializado pelo inimigo, pela democracia. Não, vamos lá, cara, você tem que agir mesmo, se a gente não fizer. E assim, quando Samuel chegou, quando o Espírito veio, quando Deus chegou, eu falei assim, o que você está fazendo? Não, você estava demorando. Eu falei assim, mas quem te dá autorização para você agir? Não, mas você estava demorando, é óbvio que eu vou fazer isso. Não, você... Aí o que acontece? Ali ele vai perder o governo dele. Quando você ouve a tua alma, você vai perder o governo sobre as coisas que você tem que fazer. A gente perde o governo sobre a família, perde o governo sobre os negócios, perde o governo sobre as finanças, perde o governo sobre as conquistas, sobre as derrotas, inclusive, porque assim, você pode até perder, mas se você perder o controle, que a gente fala perdeu a razão, aí complicou tudo. Então você pode até sofrer uma derrota, mas não perca a cabeça, não perca a razão. Então Samuel chegou e cadê? Não, você estava demorando, ou seja, a alma pressionou, ele agiu em função da alma e sofreu a terrível perda do mandato dele. Ele perdeu o governo. Então quando você pensa que você está governando, você está se desgovernando. Quando você pensa que agora vai, se você excluiu Deus, se Deus está falando espera, ou seja, dependência, e dependência assim, continua confessando. O meu cachorrinho foi assim, ele falou, eu vou esperar, ele vai voltar. Ele tinha certeza que eu voltaria. E ele permaneceu me esperando à noite, já ventando, ele não saiu, tentar resolver o problema dele, porque se ele sai, poderia ser atropelado, muitos carros ali, acha alguém, leva embora. Ele esperou, ou seja, continuou dependendo. Deus, me ajude, ensina-nos a depender cada vez mais de Ti, a não deixar o nosso lado esquerdo dominar,
mas que o nosso lado direito domine, que o governo, que o Espírito de Deus que está dentro de mim governe a minha vida, governe os meus pensamentos, as minhas atitudes, os meus planos, as minhas guerras, as minhas lutas. Se elas forem governadas pelo lado direito do seu cérebro, grandes vitórias e conquistas você terá. Agora, se você permitir que o lado esquerdo fale mais alto, que te domine, que te governe, o resultado é a frustração. Então Saul entrou o quê? Numa decadência. Entrou numa confusão mental. Começou a ficar louco. Depois ele ia o lado esquerdo, agora vamos confessar, vamos buscar uma cartomante. Aí você começa desesperadamente consertar aquilo que é impossível ser consertado no governo da alma, no governo democrático. Combater Satanás com demônio não vai funcionar nada. Combater Satanás com tecnologia, com tudo, não funciona. Só se combate Satanás e o vence através do nome de Jesus. Então Jesus fala assim, um demônio não pode expulsar outro, cara, não vai funcionar. Então se você quiser combater o espírito democrático que está dentro de nós com ações democráticas, ele vai prevalecer. Agora, se você não mais vivo eu, ou seja, minha vontade democrática vai ser anulada. As minhas vontades da minha alma, os meus pensamentos, os meus desejos, eu vou fazer mortificar. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Já não vivo sob a democracia, mas estou debaixo da autoridade da teocracia. O governo de Deus, a condução de Deus, a revelação de Deus, com as quais o plano do inferno de Satanás não prosperará, não mudará. E assim você vai entender, começa a entender a diferença. Portanto, se você permitir e ter esse discernimento, o que é a voz do teu espírito, você precisa distinguir essas duas vozes. Quando Deus falou no meu coração, às vezes não é Deus falando no teu coração, às vezes é a nossa alma, que as duas coisas são muito sutis, elas trabalham muito juntas, é igual tristeza e alegria. Tristeza e saudade são dois sentimentos muito próximos. Quando uma pessoa morre, as pessoas deixam o sentimento tristeza achando que é saudade. O sentimento tristeza vai trazer outras doenças. Então assim, tristeza não, saudade sim. Ou seja, eu vivo num mundo democrático, mas vou me colocar debaixo da autoridade do teocrático. A mesma coisa, outro assunto, mas vou dar uma comparação. Existe o calendário divino e existe o calendário babilônico romano. São dois tipos de calendários que nós seguimos. Os calendários que a gente chega os meses aí são todos consagrados. Januário é consagrado ao deus Jano. Tem um deus Jano lá na Grécia, que Roma pegou tudo isso e foi introduzindo, mudou o calendário divino com as suas festas. Então existe um calendário divino, você pode chamar de calendário bíblico. O calendário divino é o ano 5784, eu acho, que eu estou hoje, que a gente está vivendo. Eu sigo o calendário divino, que o judeu segue, não é calendário judaico. Tem as tradições, coisas que eles fazem assim também, que perderam os sentidos, mas assim, existe um calendário. O judeu segue o calendário, não é o calendário judaico. O judeu segue o calendário divino, que é o dia que Deus nos fez. Então a comemoração deles está certa. Tem algumas coisas erradas, mas enfim, o calendário babilônico, grego, gregoriano, romano, que é o que a gente está seguindo, que tem aí, prevalece, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, são nomes consagrados a entidades. Por exemplo, março é um mês consagrado à deusa das guerras, a deusa Diana. Então grandes guerras começam o mês de março, como aconteceu aí Ucrânia e Rússia, final de fevereiro e início de março. Agora, existe o calendário divino. Eu vou trabalhar, hoje é sábado, ninguém está trabalhando, mas nada me impede de eu seguir. Eu caminho no calendário romano babilônico, mas estou debaixo da autoridade do calendário divino. Eu estou num mundo democrático, aí você, não tem como. Não, eu vou viver nesse mundo democrático. Mas já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E o viver que vivo agora na carne,
no mundo democrático, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Pronto. É esta a nossa postura e posição que devemos tomar. Eu estou no mundo democrático, o mundo jaz no maligno. Agora, você é do maligno? Está lá bem biblicamente, Jesus falou, o mundo jaz no maligno. Então, se você está nesse mundo, você é do maligno? Não. Ou pode ser também, depende de como você vai se comportar. Mas eu e aquele que crê em Jesus Cristo, fala assim, tá bom, o mundo jaz no maligno, mas eu estou em Cristo. O mundo jaz no maligno e eu em Cristo. Então, Cristo prevalece. O mundo já é em trevas, né? O mundo jaz em trevas. Agora eu sou a luz. Pronto. Ah, tá escuro? Aonde eu vou vai estar escuro. Mas se eu sou a luz, então eu vou brilhar em qualquer lugar. Eu não sou trevas, eu não sou escuridão, eu sou luz. E assim, esse entendimento. Procure discernir. Eu tô assim, eu acabei de sair da pista aqui, e o meu coach de corrida, ele sempre fala o seguinte, Weber, você precisa distinguir o barulho do seu motor com o barulho do motor do cara que está atrás de você. Você precisa afinar o seu ouvido para identificar. E eu falo assim, cara, eu já ouvi o meu barulho do meu motor, já fica ali no meu ouvido, agora eu tenho que saber um barulho de um outro. E eu postei um vídeo agora do Ayrton Senna, na voz dele, ele falou o seguinte, que ele conversou com os engenheiros da Honda, quando ele estava ainda pela Lotus, e ele parou o carro e falou assim, repentinamente parou o carro e foi para os boxes. Ele falou assim, olha, esse carro está com um problema lá no motor, assim, ele vai quebrar. Então eu já parei porque eu não quero que o motor quebre. Os engenheiros, na hora lá, pegaram, fizeram os testes, falaram assim, não tem nada, cara, o motor está perfeito. E ficou aquela coisa, falou, ok, o motor vai quebrar. Ele falou o lugar que ele estava quebrando. Aí mandaram o motor para a fábrica e fizeram as análises, descobriram que o motor quebraria em poucas voltas, uma volta, mas o motor quebraria, estouraria tudo dentro do motor. E ali começou uma relação dos japoneses, motor Honda com o Senna, que falou, cara, como é que é? O Senna falou assim, olha, eu ouço o motor lá dentro, eu sei o barulho dele, eu sei onde que está o problema, coisa incrível. E com isso, o que eu quero dizer? Existem muitas vozes dentro de nós, existem muitos barulhos de motores, vum, vum, vum. Agora mesmo aqui tem carro para tudo lado, vum, 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 vum. Às vezes a gente distingue um barulho de um carro de corrida, um carro de Fórmula 1, um carro de uma Ferrari, a gente consegue distinguir um motor V8, um motor V12. Então agora existem muitas vozes, mas existe a voz que está dentro de você. E o que você tem que fazer? Treinar o seu ouvido para ouvir no teu espírito, não no teu coração. A gente fala coração, mas é o espírito, o verdadeiro ser nosso. O Espírito de Deus fala lá com você no teu espírito. Os dois testificam que nós somos um. Agora, a alma perturba, a alma acelera, a alma não quer esperar, a alma leva a gente para os caminhos distantes de Deus, para fazer a nossa própria vontade, a democracia. Mas se você ouvir a voz de Deus, hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não faça como eles fizeram no Egito, endureça. Ou seja, tem gente que quando ouve, pega e endurece. Não pode ser. Não, tá de brincadeira. Deus está falando assim para mim que eu vou ser isso. Deus está falando para mim que eu vou ser mãe depois de 100 anos de idade, com só as pelancas no corpo. Não pode ser. Riu. Deus falou assim, então eu vou rir por outro. Quer rir por outro, rir melhor. E Sara foi ser mãe. Então no seu espírito você vai ouvir coisas assombrosas, maravilhosas, coisas demais para mim. Mas não endureça o teu coração. Deus está te falando no teu espírito, receba e deixa aquilo crescer. Não endureçais hoje, ao ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, e não seja como o povo que no deserto endureceu o coração e pereceram. Estou falando com você e comigo. Vamos treinar ouvir a voz do Espírito dentro de nós. Vamos treinar e discernir, distinguir. O bom pastor conhece as suas ovelhas. As ovelhas ouvem a sua voz e ele ouve a voz delas. Olha que lindo isso. O bom pastor conhece as suas ovelhas, não é? Então, o que a gente precisa fazer? Exatamente isso. Conhecer e distinguir a voz de Deus. O meu cordeirinho lá, o cachorrinho,
Ele só saiu quando ele ouviu minha voz. As cachorras saíram quando eu chamei Chaco, é chocolate, é Chaco. Ele saiu, porque ele conheceu a minha voz. Ele me esperou no local. Ele ficou abandonado lá, ele ficou sozinho. Eu não percebi, e ele também saiu fora, eu não percebi. Fui embora para casa. Mas o que ele fez? Ele ficou no lugar e falou assim, ele vai voltar aqui. Ele não vai me deixar aqui. E 10 minutos depois eu voltei. Ele estava no arbusto, escondido. Já foi buscar refúgio. Não ficou lá rodando, atravessando rua. E aí quando ele ouviu minha voz, eu disse assim, aí eu saio. Deus nos ajude a treinar os nossos ouvidos. O meu coach no carro quer que eu treine distinguir o barulho do meu motor atrás de mim com o barulho do outro cara que se aproxima tentando ultrapassar. E eu falei assim, eu vou tentar conseguir, eu vou conseguir discernir. Agora estou trazendo isso para nós. Discernirmos as vozes, que prevaleça a voz de Deus. Que a gente entenda e treine os ouvidos, assim, aqui sim. Vem outro pastor falando, não, pode ser até um bom pastor, pode ser até um bom cara com boas intenções, mas eu não conheço essa voz. Eu conheço a voz do meu mestre. Obrigado, Senhor, por falar aos nossos ouvidos. Nos ajude a ter os ouvidos abertos. Para terminar, Jó 38, Jó 33 fala: a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro. O homem é que não percebe ou não tem o ouvido aberto, mas Deus está falando. Então, Senhor, eu quero estar ouvindo a sua voz e viver, não segundo os meus valores democráticos ou o governo democrático da minha alma, dos meus pensamentos, mas o teocrático. Eu quero viver a teocracia, eu quero viver a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Isso é teocracia. Pai, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade e não a minha. Deus te abençoe. Beijo no coração. Weber Pinheiro.